A política é arte, como queria Bismarck, ou uma ciência exata, como queria Karl Marx? É difícil, essa pergunta você me pegou. Eu acho que é um pouco das duas coisas. A gente pegar para a diplomacia tem os dois lados da questão, ela chega a ser uma arte mesmo, né? A diplomacia, todas simbologias ligadas à diplomacia, mas acho que justamente é uma mistura das duas coisas. Não é uma ciência exata, com certeza, ela é muito relativa, né? Você não acredita que a pergunta foi melhor que a resposta? Acredito, sem dúvida. E a economia? É política em estado bruto ou é outro departamento? Você sempre me pega nesse negócio, sempre a pergunta está sendo melhor que a resposta, né? A economia está sempre presente e, obviamente, tem uma importância maior ou menor. Eu estou usando humor, meu amor, humor provocativo. Não, claro. Então, a economia ela tem uma importância muito grande, mas não é a única coisa a ser analisada. Por exemplo, hoje em dia nós estamos falando muito, pelo menos certos setores da ONU comentam muito, especificamente um organismo chamado FAO, a respeito da crise da alimentação. Nós estamos tendo um problema sério de estoques. O consumo de alimentos, especialmente cereais, que são os alimentos mais consumidos no mundo e mais comercializados no mundo, estão subindo muito, o preço deles estão subindo muito, isso está mexendo muito com vários países do mundo, principalmente com países onde a população pobre tem o seu principal gasto, uma parte da renda fundamental é ligada a isso, né? É ligada ao problema do aumento do preço dos alimentos e, portanto, perder um pouco da renda que poderia ser utilizada para outras coisas. Bom, o que a gente está vendo hoje? De um lado, você tem realmente uma redução de estoques, e de outro, tem um outro lado especulativo. Existe um mercado futuro que faz com que os preços subam muito, e aí, a partir daí, a coisa fica muito complicada. Mistura-se um pouco de política e um pouco de economia. Nelson, que coisa curiosa é a vida, né? Eu estou velho, acabado já, mas eu me lembro que quando jovem, eu li um autor, que eu não me lembro o nome. Esse autor era um autor, acho que espanhol. Eu estava estudando lá na época, era um garoto, estava estudando, e eu me lembro que teve uma história assim. Veio um rapaz da cidade para o interior, e ali no interior, ele estava com um amigo e viu uma discussão rápida de duas pessoas, e um cara pegou a faca, enfiou a faca e matou o outro. E ele perguntou para mim, por que ele fez isso? Eu falei, ninguém sabe direito. E ele disse assim, se ele soubesse falar mais e conversar mais, ele não teria matado. Nelson, como é que se prepara para comentar no rádio, no dia seguinte, o imponderável acontecido hoje? Olha, eu sou obrigado a se manter atento a respeito do que está acontecendo. Obviamente, a gente pode errar, e erra muito, comentando em cima do fato ocorrido. Por isso que os historiadores, por exemplo, eles têm um pouco mais de dificuldade de comentar o momento. Eles querem deixar baixar a poeira para depois fazer as suas análises. Esse é um dos caminhos que os historiadores fazem. Nós, geógrafos, não temos esse preciosismo aparente, tá? Então, a gente pode fazer um comentário com toda a possibilidade de errar. E eu já cometi vários erros ao longo disso. Uma vez eu me lembro que nos anos 70, quando os Estados Unidos perdiam a guerra do Vietnã, pelo menos foi considerado derrotado da guerra do Vietnã, tinha todo aquele processo do caso Watergate, o caso do vice-presidente Spiro Agnew, que tinha sido afastado do poder, e toda essa confusão. E eu cheguei a dizer, em algumas vezes numa entrevista, dizendo assim, os Estados Unidos está completamente decadente, nada mais errado. Nada mais errado, a história me mostrou que eu estava errado. Então, a gente se prepara na medida do possível. É muito difícil você comentar sobre o fato que está ocorrendo agora. Eu acho que tem que ser comentado. Você costuma fazer previsões? Tento não fazer, mas é um comichão que eu sinto de poder analisar cenários futuros. Então, tenho lido livros que falam sobre como vai ser o mundo em 2020, como é que vai ser o mundo em 2050. Eu sei que é muito difícil, porque existem inúmeras variáveis que podem mudar completamente o percurso. Mas eu fico, quando alguém me pergunta, como é que vai ser o futuro? Eu fico assim, não devo falar, mas ao mesmo tempo eu sinto uma comichão de falar alguma coisa a respeito. Porque na realidade você acha que prever é mais que saber. Não, para você prever, você precisa saber um pouco a respeito disso. Seus alunos de 90 anos de idade não cobram previsões?
Não, de maneira geral não. É uma relação muito interessante. Algumas são pessoas famosas, e a maioria, a imensa maioria, são mulheres, né? E eles vêm querendo manter a cabeça atuante, né? E querendo saber um pouco do que está acontecendo. Então a gente tem experiência de pessoas que tiveram uma formação acadêmica bastante acentuada e outras pessoas que eram donas de casa, especialmente as mulheres, que perderam seus maridos ou não perderam seus maridos, mas queriam estar mais abertas para o mundo. E de maneira geral, as mulheres são muito mais abertas que os homens para novos conhecimentos. Deu uma feita, como diria Mário de Andrade. Eu trabalhava na Bandeirantes e eu fiz um registro do que as pessoas gostariam de ver na televisão. E fizemos perguntas maravilhosas, respostas de quase todo mundo. Nós queremos aprender. Não adiantou nada. A estética da pobreza continua na televisão.